Olha, há 20 anos, uma reportagem da Folha de São Paulo marcava o início do que ficou conhecido como Mensalão e que abalou as estruturas da República pelos anos seguintes. Uma reportagem especial mostra os principais fatos desse marco na história da política do país. A narração é do Tiago Uberreich. Em 6 de junho, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem explosiva com o deputado Roberto Jefferson. O parlamentar detonava a crise que arrastou partidos para o buraco e chegou às entranhas do PT de Lula, que estava no primeiro mandato. Disse ao próprio presidente: o Delúbio vai botar uma bomba debaixo da sua cadeira. Esse mensalão escândalo, eu nunca vi uma coisa igual na minha história parlamentar. Se o relator fica ofendido com a palavra mensalão, seus ouvidos pios se ofendem. O bimensalão, o trimestralão, o que ele quiser chamar. Mas essa transferência constante de recursos para alugar os partidos da base aliada tinha que acabar. Roberto Jefferson, presidente do PTB, resolveu abrir o jogo, atirou um barril de pólvora no Congresso Nacional e citou partidos envolvidos. Chamado ao Conselho de Ética, o deputado seguia na artilharia e cutucava o então ministro da Casa Civil, o todo-poderoso José Dirceu. O tesoureiro do PT, na época, Delúbio Soares, também estava implicado e usava e abusava da arte de negar. A direção do partido pediu para resolver o assunto. A forma e como resolver foi da minha responsabilidade. Eu sou uma pessoa fiel e quero dizer uma coisa aqui, a CPI, eu não costumo, farei parte da minha integridade, não delatar ninguém. Ele fez aquela frase, eu acato a frase dele, eu não me sinto traidor. O ministro José Dirceu não resistiu, deixou o cargo no governo Lula para retornar à Câmara dos Deputados. Ainda em 2005, José Dirceu teve o mandato cassado. Qualquer que seja o resultado que esta casa decida hoje, eu vou continuar lutando até provar minha inocência. Não há nenhuma prova que houve recurso público, não há nenhuma prova que houve recurso de fundo de pensão, não há nenhuma prova que houve recurso de origem ilícita. Não quero misericórdia, não quero tremer. Tenho repetido para cada um e cada uma de vocês, eu quero justiça. A CPI dos Correios foi aberta no Congresso. A imagem de Roberto Jefferson com o olho roxo estampou as manchetes dos jornais. A artilharia continuava. Se PT faria e fez, hoje Delúbio e Marcos Valério fazem e outros que virão continuarão a fazer. O publicitário Marcos Valério, outra figura carimbada do mensalão, negava irregularidades no financiamento de campanhas políticas. O dinheiro que eu movimentei não é dinheiro público. Eu tomei na iniciativa privada e passei ao PT. Eu nunca dei nenhum centavo a nenhum ministro, a nenhum presidente da República. Não estou só generalizando, não, o seu presidente nosso, Lula, não. A ninguém. Não adianta o deputado Roberto Jefferson construir história. No Congresso, parlamentares se enunciavam para preservar os mandatos. Valdemar Costa Neto, do PL, partia para o embate com Roberto Jefferson. E eu quero dar esse recado agora para o Roberto Jefferson, como ele deu o recado para o Zé Dirceu. Não retiro o teu processo de jeito nenhum. Não vou retirá-lo. Vossa Excelência vai ficar 8 anos sem mandatos, porque vai ser cassado e banido da vida partidária brasileira. A crise se agravava. Um assessor do irmão do então presidente do PT, José Genuíno, foi preso no aeroporto de Congonhas com dólares na cueca. Mais uma baixa no partido. Com o PT de José Genuíno se esfacelando, em pronunciamento à nação, o presidente da República, Lula, fez meia-culpa. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Porque o povo brasileiro, que tem esperança, que acredita no Brasil e que sonha com o Brasil, com economia forte, com crescimento econômico e distribuição de renda, não pode, em momento algum,
está satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Em 2007, o Mensalão ganhou um novo capítulo com a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. De 40 denunciados, 38 viraram réus. Nunca a população brasileira acompanhou com olhares tão atentos o trabalho do STF. Já o ministro revisor Ricardo Lewandowski justificava a demora de 6 meses para a abertura do processo do Mensalão. Me senti extremamente confortado pelas manifestações formais explícitas de solidariedade que recebi de colegas da magistratura de todo o Brasil. Os embates no plenário do Supremo viraram rotina e tudo era transmitido ao vivo pela Jovem Pan. Vossa Excelência, na última semana, leu um artigo de jornal. Eu considero isso algo muito grave. Não tem retratação alguma. Então, Vossa Excelência leu. Olha, Vossa Excelência prossegue, ministro Joaquim Barbosa. Vossa Excelência prossegue. Depois de 5 anos, o julgamento no STF mudou paradigmas e levou bandidos do colarinho branco para a cadeia. 24 condenados e 13 absolvidos. Mas os escândalos na República se sucederam. A corrupção na Petrobras, que desagou na Lava Jato, talvez tenha colocado o Mensalão em segundo plano. Entretanto, os casos ainda deixam os brasileiros indignados e mostram que os políticos não aprendem. Esse é o ponto. A gente conversa agora com os nossos comentaristas Deise Ciocari e Cristiano Vilela. Queria começar contigo, Deise, à medida em que o Tiago fecha aí dizendo, dá a impressão que os políticos não aprendem. Porque o Lula, ali quando estava no comando do país, pedindo desculpas à população em virtude do Mensalão. Agora o governo pede desculpas novamente em virtude de uma crise e de um roubo aos aposentados do INSS. E, por outro lado, a gente teve aí uma série de outros escândalos listados pelo Tiago. Infelizmente, parece que não aprendem, né, Deise? E também não esquecem, né, Nonato? Porque 20 anos depois, a história do Mensalão, ela revela uma contradição da qual o presidente Lula nunca se livrou. Ele foi o primeiro líder de esquerda sendo eleito democraticamente no país, com uma candidatura que foi robusta, teve um capital político muito forte, e ele se elegeu dizendo combater aquilo que ele inevitavelmente acabou deixando se levar, que foi a corrupção. E todo esse esquema do Mensalão começou no primeiro governo dele, ele mesmo assim se reelegeu ali em 2006, mas ele sustentou até o último minuto todos aqueles personagens que estavam envolvidos nesse esquema de corrupção. Então, aquela mesma bandidagem que ele dizia que iria combater, ele não combateu, ele permitiu que ficasse no governo dele até o final, né? Então, é uma contradição que acabou limando aquele discurso de ética que fez com que ele se elegesse. E até hoje isso acaba permeando os discursos dele, né? O presidente Lula foi preso, saiu da cadeia, conseguiu se eleger novamente, mas nunca mais com aquele discurso do primeiro mandato, né? Ele nunca mais teve aquele discurso de ética do primeiro mandato, porque aquilo caiu por terra com a história do Mensalão. Então, talvez o Mensalão tenha sido o grande transformador do Congresso Nacional num balcão de negócios, né? E isso começou com o presidente Lula, né? Então cai por terra esse discurso de ética e ele nunca mais voltou para a história brasileira, né? Então a corrupção ela começou no Mensalão, ela ganhou muita força aí e é muito curioso porque a gente tinha o presidente Lula, ele se elegeu com esse discurso de combater a corrupção e ele cai por terra justamente por aquilo que ele jurou que ia combater. O Mensalão foi de fato um marco na história da política, né? Porque pela primeira vez políticos foram julgados, foram presos, teve o advento da CPI, né? Todas as repercussões, né, da imprensa diante desse caso, que ganhou de fato repercussões grandes até hoje. E aí eu te pergunto, Vilela, o que ecoa do Mensalão até hoje? Soraya, um aspecto que ecoa de uma forma muito marcante
foi que a partir do escândalo do Mensalão nós tivemos uma mudança de chave, uma virada de chave no que se relaciona à participação do Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, nas grandes questões políticas do país, sendo acompanhado pela sociedade, virando realmente algo do interesse da sociedade. Até aquele momento, as CPIs eram os grandes palcos de embate, por exemplo. A partir do Mensalão, o embate ele passou a se dar transmitido para todo o país, com imagens, dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. E essa tendência depois se prolongou numa série de outros casos, em todos os outros escândalos da República nesses 20 anos. Mas o escândalo do Mensalão, nesse aspecto, ele foi um grande marcador, um grande divisor de águas com relação a esse papel de protagonismo que o Supremo Tribunal Federal tem hoje em dia na vida pública brasileira.